E olha, começou a surgir informações de que os sintomas da Covid-19 estariam mudando, seriam diferentes. Eles teriam uma característica muito mais parecidas com a gripe clássica do que com sintomas que são próprios da Covid-19, se é que se conseguiu estabelecer sintomas próprios da Covid. Independente disso, muitas pessoas agora ficam em dúvida se estão gripadas ou estão com Covid. Se cabe a elas fazer eventualmente essa dedução ou tomar remédios para a gripe enquanto está com Covid. Para tentar ajudar as pessoas a entender um pouco isso, principalmente essa questão dos sintomas, nós vamos ao vivo com o repórter Thiago Mello. O Thiago Mello vai trazer informações ao lado do infectologista Carlos Henrique Neri Costa. Thiago, boa tarde mais uma vez. Olá, Joelson, boa tarde a você, boa tarde a todos. Um estudo lá da King's College, em Londres, apontou que os sintomas mais comuns na variante predominante agora lá na região são dor de cabeça, dor de garganta e coriza. Sintomas esses que se confundem com uma gripe forte ou mesmo com uma crise alérgica para algumas pessoas, né? Agora, será que essa realidade se aplica também ao Brasil, aqui à nossa região? E como lidar com isso agora? A gente vai conversar com o médico infectologista Carlos Henrique Neri Costa, a quem a gente deseja uma boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde a todos. O senhor teve acesso a esse estudo, queria inicialmente uma avaliação do senhor acerca disso. O estudo é excelente, né? Eles estão acompanhando já há muito tempo a evolução dos sintomas clínicos lá na Inglaterra, mas é um estudo restrito à Inglaterra, né? Ele foi atualizado, né? Está sendo acompanhado, são pessoas que estão sendo acompanhadas ao longo do tempo, na medida que vão tendo a doença, e se compara com estudos que tiveram no início da pandemia. Então, ele está comparando os sintomas, a prevalência dos sintomas atuais com os sintomas que existiam naquela época. Agora, é importante deixar claro que não é possível distinguir Covid de sintomas gripais. Não pode se dizer com base nos sintomas que a pessoa tem gripe ou tem Covid. Não é possível. Apenas ele está notando uma incidência maior agora de alguns sintomas, por exemplo, dor de cabeça, nariz escorrendo, dor de garganta, do que tinha antes, né? E menos aquela alteração do olfato e do sabor, que era, segundo ele, era mais comum lá. E então ele especula se isso poderia estar sendo decorrente da entrada da variante Delta, que é a variante indiana, ou se seria uma consequência da menor faixa etária, porque as pessoas que estão mais expostas da Inglaterra são aquelas que não tomaram a vacina, ou tomaram apenas uma dose dela. Lembre-se que grande parte do Reino Unido, da Inglaterra, portanto, já está vacinada. Então, mas a lição é essa, não é em base de sintomas que alguém vai decidir que tem ou que não tem Covid e pode ir para a balada. De jeito nenhum, tem sintomas gripais, se não puder fazer o exame, assuma que tem Covid e se isole, não vai para a balada para infectar as outras pessoas. É essa a principal lição que o pesquisador, o Tim Speckle, chama atenção para as outras pessoas, para os pacientes. Em relação à nossa realidade aqui no Brasil e no Piauí especificamente, o que se tem visto, doutor? Está havendo modificação também em relação aos sintomas? Não que eu saiba, não existe nenhuma notificação, nenhum estudo feito no país, ainda mais aqui no Piauí, que tenha demonstrado que a prevalência, que a ocorrência dos sintomas tem mudado ao longo do tempo. É possível que venha acontecer a mesma coisa com a disseminação da variante indiana e agora com a emergência de outras variantes que estão surgindo aqui também. Então, agora os sintomas, inclusive os sintomas clássicos de gripe, são muito variáveis. Tem resfriado comum, por exemplo, dá uns sintomas gripais, mas não dá febre. Agora, que é o mais alto dos sintomas, é rinofaringite, uma rinitezinha. E o mais grave é a pneumonia, que é mais tosse, que tem muito na Covid-19 dos pacientes mais graves. Eles começam a tossir e sentir falta de ar, né? Quando a doença é grave. Mas as crianças, por exemplo, praticamente não têm sintoma. Às vezes, quando tem, é dor de cabeça. Então, se você viu uma criança com dor de cabeça, só dor de cabeça, suspeite que possa ser Covid. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Doutor Carlos, diante de todas essas mudanças, antes de mais nada, boa tarde para o senhor, prazer conversar com o senhor. Essas mudanças que acontecem de sintomas novos, novas características, Delta, variante indiana, todas essas variantes, elas podem pôr em risco a pesquisa que foi feita até agora e as descobertas de vacina? Ou as nossas vacinas, podemos ficar tranquilos, elas estão funcionando bem contra essas variantes todas? Não, as vacinas estão funcionando muito bem, estão protegendo contra a morte. Agora, o grau de proteção
para vários níveis de infecção ou doença, varia um pouco. Então, a doença moderada, doença leve ou a infecção sem sintomas nenhum, a variante indiana é menos suscetível aos anticorpos produzidos por essas vacinas. Então, mas não há nada para se preocupar. Tome a vacina porque ela protege 100% contra a morte. 100% dito em medicina, né? Então, é quase 100%, aproximadamente 100%, as pessoas que estão completamente vacinadas com qualquer uma das vacinas não vai morrer de Covid-19. Com as duas doses. Não esquecer da segunda dose, porque a proteção é parcial. Então, parte dessa explicação dos sintomas que tem lá na Inglaterra, modificação do espectro dos sintomas ou da prevalência dos sintomas, ocorre em algumas pessoas que só tomaram a primeira dose da vacina. Bom, pois não, Joelson? doutor Carlos, o senhor falou aí sobre o funcionamento, né? As vacinas, elas funcionam de maneira eficaz. E eu li uma reportagem que mostra que está mudando o perfil das pessoas que estão agravando os casos de Covid. Antes era dos grandes centros, que tinha mais intercâmbio com os locais mais distantes, aeroportos, enfim, tinha mais essa troca de pessoas. E eram pessoas com mais idade. Agora mudou para 50 anos e as pessoas lá de cidades mais periféricas. Pergunto, qual é o papel que a vacina tem na mudança desse perfil do brasileiro que agrava na Covid-19? Não, a vacina, se a vacina tiver alguma mudança nesse suposta diferença, se deve às faixas que são mais protegidas do que as que não, que estão sendo menos protegidas agora. Mas, do meu conhecimento, ainda não tem nenhuma análise garantida da mudança da sintomatologia de acordo com a prevalência do tipo de vírus, da variante do vírus. Embora haja uma rede no Brasil constituída mais recentemente e comandada pela Fiocruz e outras instituições no sentido de acompanhar a emergência de novas variantes no país e aí dar os alertas e fazer os estudos tentando saber se existe alguma relação das variantes com a sensibilidade às vacinas e 2, com a gravidade da doença. Doutor, a perca do olfato e do paladar ainda está muito presente ou já é um sintoma, digamos assim, que pode não aparecer nesse momento em que nós estamos aqui no Brasil e com as variantes que já estão circulando aqui? Não, nós não temos nenhuma possibilidade de responder isso agora, com os estudos publicados até o momento, tá certo? Então, como eu disse antes, aqui é um estudo feito na Inglaterra e até que sejam repetidos estudos iguais àqueles ou acompanhados outros feitos no Brasil, a gente pode ter alguma resposta sobre isso. Mas até o momento não temos nenhuma notícia de que esses sintomas estão diminuindo em comparação com os demais, tal qual se observa no Reino Unido. Muito obrigado, doutor Carlos Henrique, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Joelson.